Cadê o link? Cadê o link? Vou mandar aqui pro povo aqui. Bem, doutor, manda pros grupos que você tiver esse link aqui, ó. Tu tá no grupo do. Ô Bruno, você tá no grupo da prefeitura? Da prefeitura não. Eu vou te mandar o link aqui, ó. Manda pros grupos aí da. Já tá ao vivo. O secretário? Não, das unidades administrativas lá, Tá ao vivo já, tá? tá, do hospital, das UBS. Tá bom. Encaminha lá pro pessoal da escola também. Tá dando muito pouco participação nas audiências. Só o culto civil. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Diego Félix. Estou no cargo de secretário municipal de administração e planejamento aqui da Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste. Hoje, no dia 28 de 5 de 2026, nós vamos estar apresentando a nossa audiência pública referente ao primeiro quadrimestre das análises das metas físicas do primeiro quadrimestre. A fundamentação legal, a Constituição Federal, no artigo 37, no artigo 37 e também no artigo 165, 2. A Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 9º, parágrafo 4º, a Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 36, a Lei Orgânica do Município de Itapuã do Oeste, o Decreto Municipal 3.268 do Gabinete da Prefeitura Municipal de 2026, normas, orientações, entidades dos tribunais de contas aplicáveis à transparência fiscal e ao controle social, demais normas pertinentes à administração pública. Periodicidade e cronograma. As audiências públicas serão realizadas quadrimestralmente, observando-se os seguintes prazos. A primeira audiência pública ela será realizada no mês de fevereiro e ela será relativa ao último quadrimestre do exercício anterior, os últimos 4 meses do ano anterior. Até o final de maio será realizada a audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre do exercício corrente. E em setembro será realizada a audiência do segundo quadrimestre do exercício corrente. As audiências de metas fiscais e saúde poderão ser realizadas de forma conjunta, na mesma data, junto com a audiência do planejamento. Os objetivos gerais: assegurar o cumprimento das normas legais relativas à realização das audiências públicas de metas fiscais e de saúde, padronizar os procedimentos administrativos relacionados à convocação, condução, registro e arquivamento das audiências públicas, garantir a transparência da gestão fiscal e das ações e serviços públicos de saúde, fortalecer o controle social e a participação popular,
proporcionar segurança jurídica aos gestores e agentes públicos e subsidiar a atuação preventiva do sistema de controle interno e o atendimento às demandas dos órgãos de controle externo. Então, no geral, as audiências públicas elas servem para a gente prestar um esclarecimento para a população e da forma como está sendo realizada de forma online, ela fica arquivada em todos os meios digitais da Prefeitura Municipal, em todas as páginas digitais das redes sociais, para que a população eventualmente possa estar consultando durante outros períodos, não só nesse momento agora, durante a nossa apresentação. Previsão versus arrecadação. As receitas previstas de R$ 64.772.616,06 e as receitas arrecadadas R$ 31.451.114,87. Despesas de capital, os convênios R$ 16.818.63 e as despesas liquidadas relativas aos convênios e transferências R$ 1.643.410,70. As despesas atualizadas R$ 65.863.007,73. Despesas liquidadas R$ 18.505.891,63 e as despesas totais atualizadas R$ 82.874.593,81 e as nossas despesas empenhadas até o momento R$ 30.271.921,25. O resultado consolidado até o momento, nós tivemos uma receita arrecadada de R$ 31.451.114,87 e liquidado até a presente data R$ 18.505.891,63. Portanto, o nosso resultado consolidado é de R$ 31.262.056,73. As metas anuais de 2026, de janeiro a abril, recursos de todas as fontes, um recurso de todas as nossas fontes de arrecadação e de repasse e etc. Receitas financeiras primárias, executado até o primeiro quadrimestre, R$ 24.583.347,30. As despesas financeiras, que são as despesas primárias, menos o que foi pago, mais o resto a pagar, juntamente com os processados e pagos, e restos a pagar que não foram processados e também não foram pagos até o momento, R$ 21.138.662,04. Portanto, nós temos um resultado primário do que foi arrecadado, das nossas receitas, com tudo aquilo que já foi pago, processado e liquidado. Nós tivemos um resultado primário positivo de R$ 3.444.685,26. O gasto com o pessoal, a nossa legislação, a Constituição, ela assegura que existe um teto, um limite teto para o nosso gasto com o pessoal. Consta nessa tabela no canto inferior direito, que o limite de alerta pelos órgãos de controle é de 48,60%, 48,6%, já é um limite de alerta. O limite prudencial indicado por todos os órgãos de controle é de 51,3%, e o limite legal, que a partir daí o município começa a ser penalizado, os gestores eventualmente responderão por isso, é de 54% de todas as nossas arrecadações. A gente não pode exceder de maneira alguma 54% com o gasto de pessoal, de funcionários e folha de pagamento. Atualmente, a nossa receita corrente líquida está projetada em R$ 74.066.740,69.
Até o presente momento, a nossa projeção de gasto pessoal está em R$ 27.854.708,29, o que gira em torno de 37,5%, 37,6%. Ou seja, nós estamos mais de 10% inferior ao limite de alerta. E isso resulta em mais recursos para investimento em infraestrutura, em aquisição de bens, em mobília para o nosso município. Aplicações constitucionais. Todo município é obrigado a realizar um limite de aplicações mínimos na saúde e na educação. E como dito anteriormente, caso o município desobedeça essas legislações relacionadas às aplicações, o gestor principal, o prefeito, juntamente com os secretários e alguns outros técnicos, eles eventualmente poderão ser responsabilizados. Em relação à saúde, nós temos um limite mínimo de aplicação de 15%, e a educação é de 25%, o nosso limite mínimo. Aplicações constitucionais na área da saúde. Receita líquida de imposto e transferência, R$ 14.955.738,41. Total aplicado em relacionado à saúde até o dia 31/4/2026, R$ 3.470.617,24, o que representa 23,14% de toda a receita líquida de imposto e das transferências foi aplicada na área da saúde, ou seja, nós estamos aplicando 8,21% acima do que os órgãos de controle exigem. Parâmetros de aplicação na área da saúde no primeiro quadrimestre era de R$ 2.243.360,91, ou seja, nós aplicamos um valor superior de R$ 1.227.256,33. Aplicações constitucionais em educação. A receita líquida de imposto e transferência, R$ 14.955.738,41. O total aplicado no Fundeb e no MDE de 1º de 2026 até o dia 31/4/2026, R$ 3.797.506,17, o que resulta em 25,39%. Parâmetros de aplicação no MDE no primeiro quadrimestre, R$ 3.738.934,85. Nós tivemos uma diferença aí superior de 58.571,34. Aqui tem um pequeno erro aqui, esse menos aqui, tá bom, gente? Aplicações constitucionais em educação. Receita do Fundeb, R$ 4.300.662,28. Total aplicado no Fundeb em 30% até o dia 31/4/2026, R$ 435.251,55%, que resulta em 10,12%. Total aplicado no Fundeb relacionado a 70% até o dia 31/4/2026, R$ 3.303.154,02, o que resulta em um percentual de 76,80%. E o total executado com o Fundeb, de recursos com o Fundeb, R$ 3.738.405,57, o que resulta em 86,92%. Então, pessoal, portanto, essa daqui é uma pequena prestação de conta de todas as nossas aplicações constitucionais do primeiro quadrimestre do ano de 2026. Como consta também nas legislações, é obrigatório também a prestação de conta da saúde e da educação. E nesse momento nós vamos iniciar pode ser a saúde? Vamos iniciar pela prestação de conta da saúde. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Vou assistir lá da sala, pessoal. Vocês... E aí, mano?
bom dia a todos. Sou Bruno, secretário municipal de saúde adjunto. Estou aqui para falar um pouco sobre a prestação de contas da área da saúde. Do primeiro quadrimestre de 2026, dia 28 de 5 de 2026, exatamente às 10 horas e 27. Eu tentei passar, agora foi. Tá. Bom, aqui algumas considerações. Nosso prefeito Ednei Castro Martins, nosso secretário de saúde Rodolfo, Bruno Hermínio Batista, que sou eu, estou aí também, Rafaela Lucas, nossa coordenadora de atenção básica de saúde municipal, o nosso coordenador em vigilância sanitária Sebastião Braga da Costa, Gelsimar Borges, nosso coordenador em vigilância em saúde, Marcelo Galdino, nosso coordenador do hospital, Ranilza Ferreira Borges, coordenadora da unidade básica, e a Luciana Segovia, nossa coordenadora da unidade básica de saúde também. Bom, vamos começar aqui pela unidade básica de saúde Edson Cavalheiro. Aqui nós temos alguns números de atendimentos em zona rural, né? No mês de janeiro foram 5.914 atendimentos, em fevereiro 4.293 atendimentos, em março 7.402 e em abril esse número foi bastante expressivo, somando um total de 17.417 atendimentos. No total, somam desses 4 meses, são 35.026 atendimentos na zona rural. Bom, temos aqui também alguns procedimentos realizados na atenção básica Edson Cavalheiro. Atendimento médico, por exemplo, foram 6.501 atendimentos médicos. Pela enfermagem foram realizados 3.162 atendimentos. A gente, como nutricionista, a gente não tem nutricionista no momento, então esse valor a gente não tem para demonstrar. Atendimento odontológico, foram realizados 140 atendimentos nesse primeiro quadrimestre, e atendimento com ortopedia foram 61. Depois temos no setor de vacinas um total de 2.058 atendimentos. Sobre consultas agendadas, nós temos 1.158 consultas agendadas, e consultas agendadas, pediatria 3 atendimentos, em endocrinologia são 28 atendimentos, somando um total para esse primeiro quadrimestre de atendimentos, 225 atendimentos no total. Na parte do setor de vacinas, a gente tem um quantitativo também das vacinas aplicadas. Por exemplo, a BCG foram 9 aplicações, hepatite A 51, hepatite B 78 aplicações, a pentavalente 132 aplicações, a pneumocócica conjugada são 126 aplicações, a VOP 147 aplicações, rotavírus 78 aplicações, meningocócica conjugada 110 aplicações, febre amarela são 156 aplicações, tríplice viral 94 aplicações, tetraviral são 58 aplicações, a tríplice bacteriana 144 aplicações, a varicela 193, HPV 109 aplicações, DTPA adulto são 167 aplicações, a meningocócica ACWY são 110 aplicações, a pneumo 23 são 5 aplicações e a DTPA adulto 52 aplicações. Dengue temos 126 aplicações, somando um total de 2.047 aplicações para esse período de janeiro a abril. Aqui nós temos alguns dos programas que foram realizados pela unidade, programa PES na Escola. Bom, essa unidade ela tem um foco mais voltado para a zona rural, a gente faz esse trabalho de campo também,
está ilustrado nas fotos. Agora em março nós tivemos o Azul Marinho, né, que foi uma palestra voltada para a tuberculose e conscientização. E essa é a nossa equipe da unidade básica Edson Cavalier. Bom, passando para a unidade de saúde de Acirbone, os encaminhamentos internos nós não temos esse valor, mas para serviços especializados são um total de 764 atendimentos, somando um total de atendimento no período de 27.982 atendimentos. Bom, esses são os dados sobre os agentes comunitários em saúde da nossa área, né, da área urbana, de janeiro a abril. Por cadastro individual, a população assistida são um total de 2.627 e por cadastro domiciliar um total de 2.126. Temos também um quantitativo de pacientes que fazem tratamento especializado em Porto Velho. Por exemplo, os pacientes em hemodiálise, né? Temos um total de 8 pacientes que fazem uso do nosso transporte para tratamento em outra unidade. E pacientes AMAR, né? São 9 pacientes. Também temos um programa de saúde que é a distribuição do kit de higienização oral. A gente tem um total de kits distribuídos no valor de 14 kits foram distribuídos nesse período. Aqui temos alguns programas de conscientização com os nossos munícipes, realizados pela unidade. O Hospital José Baioco é o nossa parte de apresentação atual. Bom, atendimentos pelo Hospital de Pequeno Porte José Baioco no ano de 2026, correspondente ao período de janeiro a abril. Foram realizadas 55 suturas, 74 curativos, 25 retiradas de pontos, 15 retiradas de corpo estranho. Retirada de sonda vesical não é realizada na unidade de emergência e sim na atenção básica, por isso nós não temos esse valor. 21 passagens de sonda vesical de demora ou alívio. A gente tem um total de 12.345 administrações de medicações na unidade. Foram realizadas 3 lavagens ocular, 5 lavagens auricular, 8.145 atendimentos médicos, atendimentos de enfermeiros, no caso foram realizados 736 atendimentos. Em encaminhamentos nós não temos esses valores. São 220 internações, 685 atendimentos de radiologia e um total de 8 atendimentos com ultrassonografia, totalizando um total de atendimento no período de 44.430. Bom, sobre a questão do faturamento no período, né? O faturamento do hospital nesse período de janeiro a abril, nesse primeiro quadrimestre, é de R$ 105.157,63. Exames de malária, nós temos um total de 36 exames realizados nesse período. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a nossa farmácia municipal. Pacientes atendidos na farmácia municipal foram, nesse período de janeiro a abril, usuários atendidos foram 7.803. A quantidade de itens dispensados foram 691.214. O valor total da saída de medicações foram 307.297,33 centavos. Nosso saldo atual
é de R$ 7.440.455,77. Aqui nós temos o nosso ranking do Previne Brasil. Comparado ao quadrimestre passado, a gente estava na 12ª posição. Atualmente nós estamos na 10ª posição, ou seja, a gente subiu o ranking em 2 posições. Isso já é um salto considerável. Eita, essa foto não era para estar aqui, gente. Desculpa. Atendimento para pacientes com Covid, nós não temos nenhum registro. A gente não teve nenhum caso. Aqui agora a gente vai falar sobre a nossa vigilância em saúde. Tá. O serviço realizado pela vigilância sanitária e os procedimentos advertenciais, no caso no período de janeiro, fevereiro, março e abril, foram 0. Investigação de eventos adversos ou queixas técnicas, em janeiro foram 3, fevereiro 3 e março 1 e abril 3. Ações educativas para a população. Janeiro e fevereiro nós tivemos 2, março tivemos mais 1 e em abril nenhuma. Cadastros de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. Em janeiro 0, fevereiro 0, março 0 e em abril 0. Não tivemos. Inspeção sanitária. Em janeiro tivemos 2, em fevereiro tivemos 1, em março 2 e em abril 1. Licenciamentos dos estabelecimentos sujeitos à avaliação sanitária. Nós não tivemos nenhuma nesse período. A emissão de alvará sanitário. Em janeiro nós tivemos 2, em fevereiro nós tivemos 1, em março nós tivemos 2 e em abril nós tivemos 1 também. Ações educativas no setor regulado. Nós não tivemos nenhuma. Cadastro de serviços de alimentação. Nós não tivemos também nenhuma. Inspeção sanitária de serviços de alimentação. Nenhuma. Somando um total, no mês de janeiro, 9, de fevereiro, 7, de março, 6 e em abril, 5. Também temos aqui algumas informações da Vigiágua, Sistema de Informações de Vigilância e Qualidade da Água para Consumo Humano. No mês de janeiro, presente, no caso de coliformes totais na água, nós tivemos presente ali 8, ausente 1. De Escherichia coli, presente nós tivemos 8, e ausente nós tivemos 1. Em fevereiro, esses valores baixaram. A gente vê que na ausência ali a gente teve uma melhora. No caso dos coliformes totais presentes, diminuiu de 8 para 3. E dos ausentes, melhorou esse número, que foi de 0,1 para 0,7. E para a Escherichia coli, a gente tinha um total de 8 presente, né, na análise. E esse número passou a ser ausente total em fevereiro. Em março, nós tivemos presente um total de 0, melhorou ainda mais no caso dos coliformes totais na água. Ausente, um número excelente, que foi 10, né? Então a gente não encontrou nenhum na água. Para o Escherichia coli, vamos dizer que manteve basicamente a mesma nota anterior. A diferença é que teve a presença de uma molécula da Escherichia coli na análise. E em abril, sobre os coliformes, a gente teve um descenso aí na qualidade da água. Foram encontrados 4 na análise, né? Ausente permaneceu em 6. E para a Escherichia coli, nós mantivemos o resultado de 10 em ausência.
Aqui são alguns registros das nossas amostras enviadas ao LACEN, com a equipe da vigilância. A vigilância epidemiológica. Alguns agravos e notificações compulsórias, né? Isso aqui são alguns dados relacionados a tipos de procedimentos por alguns tipos de animais, né? Peçonhentos, entre algumas doenças recorrentes. Por exemplo, o agravo por animal peçonhento em janeiro nós tivemos 5, em fevereiro nós tivemos 1, em março nós não tivemos nenhum, e em abril 1, somando um total de 6 nesse primeiro quadrimestre. Atendimento antirrábico, em janeiro nós tivemos 7, em fevereiro nós tivemos 3, em março 10, em abril 0, somando um total de 20 notificações. Acidente de trabalho grave, em janeiro nós tivemos 15, em fevereiro 16, em março 10, em abril 5, somando um total de 46. Violência doméstica e sexual, em janeiro nós tivemos nenhuma, em fevereiro 2, em março nenhuma, em abril nenhuma, somando um total de 2. Hepatites virais, nós não tivemos nenhuma. Tuberculose, nós não tivemos nenhuma. Dengue, nós não tivemos nenhuma. Hanseníase, nenhuma. Sífilis, nenhuma. AIDS, nenhuma. Declarações de nascidos, nenhuma. Declarações de óbitos foram 3. Setor de endemias e malárias. Sobre as nossas endemias, detecção passiva no mês de janeiro foram de 40, detecção ativa 152, detecção passiva positiva foram 4, e a detecção ativa foram 4 também. Em fevereiro, nos exames, na detecção passiva nós tivemos 86, 68 na detecção ativa, na detecção passiva nós tivemos 4, e na detecção ativa nós tivemos 2. Em março, nos exames, na detecção passiva nós tivemos 104, na detecção ativa nós tivemos 47. Casos positivos, no caso tivemos foram 6 detecções passivas e detecção ativa nós tivemos 1. Em abril, 106 detecções passivas e 12 na detecção ativa. Positivo nós tivemos 4 e na detecção ativa nós não tivemos nenhuma. A quantidade total foram de 336 exames, positivo foram 279. A detecção passiva, quando o paciente procura a gente no laboratório para a realização do exame. E a detecção ativa é quando a gente vai até o paciente para a realização do exame, só para deixar claro. Sobre as endemias, né, malária, no caso dos testes rápidos, em janeiro nós tivemos 35, em fevereiro nós tivemos 67, em março nós tivemos 94, abril 63, somando um total de 259. Dos exames positivos e teste rápido, nós tivemos 3 apenas em janeiro, 5 em fevereiro, março nós tivemos 3, em abril nós não tivemos nenhum, somando um total de 11. Essa é a nossa equipe, fazendo a nossa busca ativa de malária na zona rural. Aqui nós temos também um controle vetorial da malária na área rural, que nós temos feito esse trabalho há um tempo. Bom, aqui nós temos um levantamento rápido de índices de infestação. Ele é uma metodologia utilizada para identificar os índices de infestação do mosquito transmissor da dengue, do zika e chikungunya no município. Esse levantamento é amostral, ou seja, não há uma necessidade de que todas as residências sejam visitadas.
Os resultados obtidos são apresentados em forma de índice de infestação predial, infestações das intensificações das visitas dos agentes de endemias e campanhas educativas, além de auxiliar na definição das áreas proprietárias para intervenção. Prioritárias para intervenção. Aqui nós temos alguns dados do Lira, Itapuã do Oeste, as estatísticas sobre o IP, no caso do município, sobre a Aedes aegypti, no caso, tem uma média alta de 5,1, considerando o slide anterior, sobre o que a gente já vinha conversando, e sobre o IP do município para áreas, está um pouco difícil de ver aqui a imagem, mas é um percentil de 7,5%. O índice bateu o IB do município para a Aedes aegypti, somando 5,1, e bateu também 7,5 do município para o Aedes albopictus, que é o mosquito, Tá, os dados gerais, uma planilha só para a gente comparar. Ações voltadas para a promoção de saúde. Aqui é um trabalho quinzenal realizado pelos pontos estratégicos, para combater justamente os focos. Trabalho quinzenal, realização de pontos estratégicos também. A ação para a população acompanhada da vacina antirrábica. Dengue, a entomologia. O laboratório de entomologia realiza no próprio município a análise de amostras de larvas coletadas por meio do levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti, e os pontos estratégicos com prioridade mensal e quinzenal. Os objetivos são identificar e diagnosticar a presença do Aedes aegypti e o Aedes albopictus, vetores responsáveis pela transmissão da dengue. Além disso, são realizadas análises de triatomineus barbeiros, visando a detecção de possíveis transmissões da doença de Chagas. Sem mais delongas, esse slide basicamente é a nossa transparência, que é o compromisso, que são a base de uma gestão eficiente e responsável. A participação de todos é essencial para fortalecer a nossa ação e garantir um serviço de qualidade para a nossa população. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos, eu sou a Luciana Rodrigues Fontinelli, estou como secretária de Educação e vou apresentar os resultados do trabalho da educação nesse primeiro quadrimestre de 2026. Então, bora lá. Bom, então aqui nós temos um resumo por fonte de recurso. E nesse resumo nós temos o recurso próprio, MDE 25%, que foi aplicado 2.745.000. Do Fundeb 70% foi 3.420.000. E do convênio PDDE e depois PENAI
PENAI, que foi no valor de 172 mil, 480 mil, 30% Fundeb, 313 mil. E aí nós temos também os valores referentes às taxas de transferências e as transferências constitucionais, Fundeb 30% e 70% que são relacionados ao exercício anterior. Bom, aqui também temos outras receitas. Receitas totais de impostos tem 14,95 milhões, Fundeb recebido 4,55 milhões, transferências constitucionais 12,45 milhões e as outras relacionadas também a transferências constitucionais. Total de gasto com a educação no total foi 7.940.000. E depois temos despesas do Fundeb, que foi no valor de 4.720.000, 4,72 milhões. E também profissionais da educação, que foi 3.300.000. Ações típicas do MDE ultrapassa 6 milhões, 6,36 milhões. Despesas correntes, 7,01 milhões. E despesas de capitais, que foi 921 mil. Esse daqui nós temos alguns indicadores. O limite mínimo que deve ser aplicado com a educação é de 25%, nós temos 0,39 acima do limite mínimo que é o recomendado. Então, a aplicação em MDS sobre receitas de impostos foi 25,39%. E a aplicação também em relação à remuneração dos profissionais do magistério, que o mínimo é de 70%, nós estamos 6,32% acima do valor mínimo, que é o destinado à remuneração do magistério, totalizando 76,32%. O saldo financeiro, 1,59 milhões. O relatório das execuções pedagógicas desse primeiro quadrimestre, CEMED 2026. Nós temos aqui iniciando o calendário escolar. O ano letivo iniciou dia 9 de fevereiro. E aqui nós temos a entrega dos cartazes de acompanhamento. A entrega foi dia 29 de janeiro. E esse daqui é os cartazes de acompanhamento de frequência, de livros lidos, feito pelos professores em sala de aula, juntamente com os alunos. Também houve a entrega dos livros, que foi enviado os livros, esse aqui é relacionado ao livro do ProAlfa, sem ser do PNLD. PNLD ele também é entregue durante as férias escolares, também foram entregues já nas escolas. O termo de adesão ao curso de formação de formadores em educação infantil, a data de assinatura foi dia 5 de fevereiro de 2026. A reunião técnica com gestores, equipe técnica da Secretaria de Educação do município de Taboão do Oeste, com diretores, vice-diretores e supervisores. À esquerda nós temos a análise de dados e à direita nós temos a reunião sobre a escolha do livro. A escolha do livro ela é formulada pelo PNLD em três formas. Ou um livro para a rede toda, ou cada escola escolhe o seu livro, ou fica com outros municípios, como Ariquemes, Cujubim, Alto Paraíso, que fazem parte desse polo e são os professores relacionados do primeiro ao terceiro ano, que são do ciclo de alfabetização. Nós temos aqui a entrega das avaliações, programa de alfabetização na idade certa e também a avaliação do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, o CNCA, e as entregas foram a partir do dia 6 de abril. Também dentro do município é feito também as formações pelos formadores em língua portuguesa, no caso a professora Ilza, e matemática, a professora Nájila, que executa essas formações aqui dentro do município. E é feito com os professores do primeiro ao quinto ano, não apenas com os professores do ciclo, que é do primeiro ao terceiro. Aqui engloba todos os professores. Então, aqui nós temos a formação de matemática com a professora Nájila, que é a professora formadora. Também mais aqui, essa formação em Ariquemes, que também nós fazemos parte do polo de Ariquemes, é da educação infantil, um programa em parceria com o Tribunal de Contas
que é os primeiros passos. Então, aqui nesse daqui, quem participa é a coordenadora da educação infantil, juntamente com a supervisora e as diretoras da educação infantil. No caso, nós temos 3 escolas da educação infantil. Nós temos a creche Pequeninos de Cristo, a escola de educação infantil Pequeno Príncipe e também a escola Cecília Meirelles, que é a nossa escola do campo, também tem educação infantil. Formação em Porto Velho, que é leitura e escrita da educação infantil do LEI. Esse daqui é um programa em parceria com a Uni, onde forma os professores de leitura e escrita na educação infantil. Curso de formação dos professores em educação infantil em Ariquemes, que também é um outro curso voltado, como eu falei anteriormente, aos diretores, a coordenadora e os supervisores da educação que fazem parte que formam, né, nesses cursos. Formação em Tapuã do Oeste, do LEI, aí acontece a formação em Porto Velho, do LEI, depois ela é reaplicada aqui para os professores nossos da educação infantil. Nós também fizemos durante esse quadrimestre uma formação para os cuidadores, a coordenadora da educação especial é a professora Cleide, e aí ela realizou essa formação sobre o cuidar das nossas crianças especiais. Houve também, durante o primeiro quadrimestre, palestra sobre computação dentro da BNCC, caminhos para incluir o tema no currículo e proteger crianças e adolescentes na internet. A capacitação para educadores e para a proteção digital de crianças e adolescentes. Nessa formação participou os orientadores das escolas municipais, também juntamente com os diretores, também eles foram convidados a participar. Alusão ao mês do autismo. Nós também fizemos nesse primeiro quadrimestre a conferência sobre autismo, em homenagem ao Dia do Autismo, e aqui nós temos à esquerda a programação e à direita fotos do evento. Houve no dia 27 de abril o Louvor aos Orientadores, um evento realizado pela Assembleia Legislativa em Porto Velho, e os nossos orientadores foram convidados a participar. Também houve, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, a entrega dos kits escolares. Os kits, primeiro foi entregues integralmente do segundo ao quinto ano e para a EJA também. Todos os alunos da EJA receberam um kit e os alunos do primeiro ano, as unidades escolares, elas fizeram o kit e entregaram para os alunos do primeiro ano. Então, é um kit bem sortido, com bastante material para as nossas crianças e também alunos da EJA. Houve também de 27 a 28 o seminário com os resultados do SAERO institucional. Nossos coordenadores foram até Porto Velho e participaram do seminário. Bom, aqui nós temos alguns dos resultados da educação referente, que está em 2026 no primeiro quadrimestre, mas eles são referentes ao ano de 2025. Bom, nós temos aqui a nota do SAERO, do quinto ano. Do quinto ano nós saímos de 4,9 e em 2025 nossos resultados foi de 5,3. Quinto ano nós temos na escola Dr. Custódio e na escola Cecília Meirelles. Também nós temos o resultado dos alunos do terceiro ano, que também é da escola Sossego da Mamãe e Cecília Meirelles, de 5,9 e ficou em 5,8. No segundo ano foi de 6,3 para 7, um aumento bem representativo. Nós temos aqui um percentual, né, de 0,7, um aumento de 0,7, muito bom, e os parabéns para a escola, tanto Sossego da Mamãe quanto Cecília Meirelles e aos demais professores que estão diretamente relacionados a esses resultados. Houve também a divulgação do resultado do município, que ficou com o selo prata. Tapuã, ele
ele apresentou esses resultados em 2025, mas o resultado saiu durante o primeiro quadrimestre e apresentamos bons resultados. Agora é buscar pelo selo ouro. Então, a equipe está dedicada e voltada a essa conquista. Bom, muito obrigada. A educação, ela fica grata por esse momento de estar mostrando algumas dos feitos e das realizações, que os trabalhos são contínuos e todos os dias. Muito obrigada e tenham um bom dia.